Olá, meu nome é Alexandre Martins, você está no canal Preparador Anônimo, seja bem-vindo. Eu quero conversar com vocês hoje, a gente vai bater um papo aqui, de um assunto que tem vindo muito à baia, e as pessoas têm questionado bastante, têm perguntado, têm levantado algumas hipóteses, algumas mais exacerbadas, outras nem tanto, sobre o que é que está acontecendo hoje com o mundo, para onde a gente está caminhando. E o que nós, sobrevivencialistas, preparadores, temos a ver com isso e qual é o nosso papel nessa confusão toda, tá bom? Vamos bater um papo aqui, vou expor o meu ponto de vista, a gente vai conversar e vocês vão comentar e a gente vai trocar figurinha aí sobre o assunto, tá bom? Vem comigo. Vamos lá. O mundo hoje ele está meio de ponta cabeça, né? A gente tem visto aí uma guerra aqui, outra lá, uma no Oriente Médio, uma no leste europeu, e a escalada de guerras por procuração, né? Diversos países pondo lenha na fogueira, e a coisa parece que está caminhando a passos largos para uma coisa que não vai ser muito boa para ninguém. E tem um povo aí que está comprando gasolina para jogar nessa fogueira aí para ver se desanda de uma vez. E aí a gente tem um monte de teoria da conspiração, né? E como diz um amigo nosso, um conhecido aqui da internet, que a diferença entre a teoria da conspiração e a realidade são 6 meses, né? Então a gente acaba ficando assustado com algumas notícias, com algumas coisas que a gente acaba acompanhando na internet e levantando as informações. Cada um tem um ponto de vista, cada situação se desenha de uma forma distinta, mas elas acabam combinando tudo num objetivo final, num resultado final, digamos assim, que é aquele em que nós, povo, pessoas comuns, padecemos e vamos todos virar poeira. Então, por que dessa dramaticidade toda? Quando a gente está falando de guerras, quando nós falamos de guerras e conflitos, nós imaginamos pessoas contra pessoas, né, em situações assim de interesse geopolítico e por aí vai. Mas nós estamos vendo aí indícios de uma escalada assim sem precedentes desde o final da Segunda Guerra. Que eu ameaço daqui, ele ameaça dali, eu vou jogar uma bomba atômica em você aqui, você não vai fazer nada lá. Então é um braço de ferro muito perigoso para nós, tá? Para as pessoas que fazem essas ameaças, nem tanto, porque elas têm como se proteger, elas têm suas condições, enfim, não vamos entrar nesse métier agora. A realidade é uma só. Nós brasileiros, nós aqui no Brasil, aqui da América do Sul, né? Nós não temos essa condição de guerra já há muito tempo, mas nós temos diversos conflitos que acontecem e a gente nem fica sabendo. Conflitos localizados, de interesse geopolítico, nós temos vizinhos aí bastante nervosos, digamos assim, né, que resolvem tudo nessa condição extrema. Nós temos grupos terroristas que residem e agem aqui no Brasil, grupos esses que são combatidos lá fora por Israel. Então uma coisa de maluco lá, uma caça, a verdadeira caçada a esses indivíduos, né? Opinião minha, ninguém mandou cutucar o leão, né? Ele estava quieto. Então, enfim, aprender a fazer escolhas, né? Que as consequências são certas. Enfim, independente de qualquer coisa, quem sofre somos nós, povo. A galera que não tem nada a ver com isso é a que mais paga. Serve de escudo, bucha de canhão e vira estatística. O que eu quero conversar com vocês é o seguinte. Eu tenho demorado para fazer esse vídeo, que eu não tenho achado assim, um contexto para começar a conversar com vocês. Mas para nós, preparadores, sobrevivencialistas, pessoas que estão preocupadas com o nosso dia a dia, com o nosso futuro, com o futuro dos nossos filhos, com qual o resultado final dessa história toda ali na frente, me vem a pergunta: o que é que nós podemos fazer para mudar essa condição para nós? Né? Em havendo uma escalada global desses conflitos, dessa coisa batendo na nossa porta aí com a Rússia usando armas nucleares, a OTAN, essa guerra de procuração que tem havido há muito tempo lá, em que o povo ucraniano está pagando caro para burro por isso, tá? Se essa coisa descer ladeira abaixo mesmo, o que isso vai nos afetar? Tá? Essa condição de radiação, condição climática alterada, escassez de comida e por aí vai, isso é uma realidade. Tá? Isso aí é uma condição que a gente sabe que pode acontecer, é uma coisa que esperamos que nunca aconteça, né? Que as pessoas acabem tendo juízo, pelo menos bom senso, né? Juízo vai ser difícil, mas um pouquinho de bom senso não faz mal para ninguém.
Mas a realidade qual é? O que é que nós, preparadores, sobrevivencialistas, pais de família, mães de família, podemos fazer? Quais ações nós podemos tomar para evitar que toda essa caca produzida por outros bata com muita força na gente, que nós consigamos sobressair aí por um tempo para conseguir recomeçar uma dita normalidade. Tá? Então, esse é um contexto bem interessante em que as pessoas às vezes têm medo de falar esse tipo de coisa porque soa muito catastrófico, soa bem diferente, soa assim muito fatalista, né? Muito profeta do caos. Porém, é uma situação de que há de se aventar, porque de repente vai que acontece, né? Segundo Murphy, né? Se pode dar errado, vai dar errado, só resta saber quando. Então, esse quando, né, geralmente é quando a gente não está esperando. É que a coisa está bem, está legal, estamos caminhando, todo mundo feliz, lindo e maravilhoso, e aí pronto, acontece uma caca e a gente roda. Então, a ideia qual é? Quando a gente fala de preparação, né, a gente não pode pensar em preparação só para um apocalipse zumbi, para uma enchente, para uma inundação, né, para uma coisa desse sentido. A gente tem que pensar a coisa de um aspecto mais amplo. Tá? Lógico, cada um de nós vai pensar diretamente e a princípio, a priori, né, naquela situação que está batendo na nossa porta. Se eu moro numa região de inundação, de deslizamento de terra, de atividade vulcânica, de tornado e por aí vai. Né? Então, nós temos que pensar o seguinte: a nossa prioridade principal seria aquela situação imediata ali, um perigo real imediato na nossa porta. Em segundo plano, abrir o leque e pensar, olha, isso aqui está resolvido. E depois, né, o que pode acontecer? São os fatores externos, aqueles pelos quais nós não nos preparamos, porque às vezes nós não achamos necessidade desse tipo de pensamento e preparação, o que é um erro, né? Porque ele pode acontecer. Imagina que o pessoal que morava lá na Ucrânia, que mora naquelas regiões de conflito, eles não esperavam que um dia iam invasores atravessar suas fronteiras e acabar com o modo de vida deles, né? Destruir aquilo que eles achavam que seria normal. Né? O povo lá no Líbano nunca imaginou que Israel fosse bombardear a sua cidade de novo, em Beirute. Né? E aqueles que esperavam já estavam preparados, o que provocaram e saíram correndo. Enfim, essas pessoas que estão lá, sejam de qual nacionalidade for, credo, criança forem, elas estão no meio do fogo cruzado. Aí a pergunta é, o que é que essas pessoas, assim como nós, poderiam fazer para evitar essa situação? Reservando as devidas proporções, lá existem outros parâmetros, outras regras que devem ser observadas lá. Agora, para nós aqui, a ideia seria qual? Se nós sofrêssemos um atentado terrorista, se nós sofrêssemos uma invasão, se nós tivéssemos a necessidade imediata de fugir de um tornado, de um furacão, como aconteceu em Miami, nos Estados Unidos, na Flórida mais precisamente, o que é que nós faríamos? Qual seria o nosso nível de preparação e de entendimento dessa situação? Então, nós preparadores, vocês aqui do canal, vocês que estão seguindo a gente, seria legal que todos nós começássemos a pensar naquelas possibilidades que não são aventadas com frequência e começar a abrir o nosso espectro de preparação para essas possibilidades, aquelas que nós julgamos assim inimagináveis. Vamos começar pelo exemplo do que está acontecendo em São Paulo hoje. Tá? Não é a primeira vez e também não vai ser a última vez. Apagão, corte de energia devido à condição climática, aliado à incompetência operacional de uma empresa e a má vontade de políticos e toda a galera que vem de mão dada nesse carrossel de louco. Né? Pessoas com 80, 100, 150, quase 200 horas sem energia. Ah, mas foi só 80. Então, tem gente lá em lugares que ainda não tem energia. Tá? Então, você imagina, nossa, hoje a nossa vida é gerenciada por energia elétrica. Tá? A energia elétrica gerencia nossas vidas hoje. Como? Tudo que você tem dentro de casa, começando pelo aparelho que você está assistindo isso, sua geladeira, chuveiro, fogão, máquina de lavar, tudo. Né? Computador, meios de comunicação, entretenimento, tudo é movido a energia elétrica. Então quer dizer que nossa vida hoje é pautada em eletricidade. E a falta dessa joga a nossa civilização atual, nosso modo de vida atual há 300, 400 anos atrás. Né? Quase na época ali dos anos 1700 por aí, onde a energia elétrica não era para todos, né? Era uma questão bastante, assim, digamos assim, restrita. Então, essa condição de energia, de falta de energia elétrica, essa condição de ausência de possibilidades de manter a nossa condição,
ela afeta de forma drástica diversos aspectos que a gente vê por aí. A gente tem visto, eu tenho visto na mídia pessoas que são acamadas, que têm necessidade de ficar ligadas a aparelhos quase que 24 horas por dia, se não a vida inteira. Essa falta de energia compromete a sua própria segurança, a sua própria existência. E não são poucas as pessoas, infelizmente, que estão nessa condição. Quando eu falo para as pessoas que, olha, a falta de energia, um apagão, ele vai custar muito caro no ponto de vista humano, algumas pessoas não compreendem essa amplitude. Então, você imagina, não é só dentro de casa, você tem hospitais, mas o hospital tem gerador, mas ele não é ad eternum, né? Ele acaba. A energia acaba, ele quebra, como aconteceu em alguns comércios em São Paulo. Então você tem uma premissa de que sem energia elétrica, a nossa vida vira de ponta cabeça. E aí a coisa fica feia. Nesse contexto da preparação de emergência, nós temos sim que pensar em meios alternativos de geração de energia. Se não para gerar a casa inteira de novo, para ficar aí meses a fio sem energia elétrica da rede pública, mas para nós consigamos aí ter o mínimo de possibilidade de subsistência numa condição dessa. Como? Um gerador, um sistema de energia solar, um sistema de energia eólica, alguma coisa nesse sentido que possibilite você ter uma refrigeração de uma comida, de uma medicação, né, de um equipamento de suporte de vida, enfim, uma lâmpada para te iluminar durante a noite, para te dar uma referência, né, para poder esquentar uma comida, se o caso for no micro-ondas, se for no fogãozinho elétrico de indução, enfim, abastecer equipamentos de comunicação, celular, rádio, GPS, né? Você ter acesso à informação via rádio, enfim, um suporte mínimo para essa condição. Nesse quesito, quero fazer um parênteses aqui. A gente está tentando fazer um bem bolado, fazer uma parceria com uma empresa aqui da cidade de Campinas que tem esse tipo de equipamento e a gente vai apresentar logo para vocês, tá? Então, enquanto isso não acontece, nós temos que pensar o seguinte: painéis solares portáteis, geradores, sistemas de captação de energia solar que você monta no teto, uma placa solar portátil, enfim, equipamentos que possam lhe dar esse suporte. Além desse tipo de suporte indispensável, você tem que pensar na sua manutenção de vida, tá? Não é só você imaginar o seguinte: olha, eu tenho que me virar. Você tem que ter comida, tem que ter água para pelo menos 3 meses estocado. Isso agora já não é mais uma ficção, gente, não é mais uma ilusão de profetas do Apocalipse, pessoal que está desesperado. Não, isso passou a ser quase uma realidade, tá? Nós temos aí embasamento para isso, como o encarecimento dos produtos alimentícios, que hoje tem um preço, já semana que vem já está outro. Nossa inflação já não é mais tão assim estável como era, tá? Nós temos aí falta de alguns produtos já que acabam nessas entre-safras, nessas condições climáticas, acabam faltando, tá? Tanto industrializados como de produção contínua, ela acaba faltando e acaba ficando caro. Então a gente tem que começar a pensar na preparação de longo termo, tá? Em deixar aí pelo menos 3 meses de suprimento em casa. E quando eu falo 3 meses de suprimento, são 3 meses de comida e água, sim, que você não pode mexer para deixar ele de reserva. Você vai ter que ter o do seu dia a dia de um lado e vai ter que ter a sua reserva do outro. Observando aí manutenção, prazo de validade, conservação e tudo mais que a gente já tem visto e falado aqui durante muito tempo. Ah, mas isso é exagero. Olha, se fosse há uns 3 anos atrás, eu concordaria que isso poderia ser até um exagero de imediato, tá? Mas hoje eu já não penso mais assim, acredito que vocês não pensem assim, ou aconselho que vocês não pensem mais assim, tá? Nós temos visto do ano passado para cá, grandes autoridades, políticos influentes falando: olha, guardem alimento, pilhas, baterias e tudo mais. Ah, mas não aconteceu nada. Não é para o dia seguinte da informação que ele está dando, é a longo prazo. Essas pessoas que coordenam o mundo, elas fazem um jogo geopolítico a longo prazo ou médio prazo. E se ela está falando para você: olha, armazene comida, guarde vela, bateria, suprimento, água, faça isso, faça aquilo, não é para o dia seguinte, é para daqui 1 ano, 1 ano e meio, 2. Então essas datas já estão acabando, tá? E a gente tem visto o funil das consequências das escolhas dessas pessoas fechando cada vez mais, deixando só um caminho. Nós temos visto aí
um país lá do outro lado dizendo que se você atravessar a minha fronteira, eu vou jogar uma bomba atômica na sua cabeça. Tá? Se você mandar apoio para esse, vai ter represália lá. A gente costuma falar que cachorro que late não morde, tá? Mas ele morde. Tá? Chega um determinado momento em que o próprio cachorro fala, então toma. Tá? Não acreditou, daí vem a consequência. Só que tem um detalhe, a gente não pode ficar apostando sempre na boa vontade e na visão de outros. Nós somos responsáveis por nossa própria segurança. Então, é necessário sim que agora nós, sobrevivencialistas, preparadores, pessoas que têm obrigação com suas famílias, elas tenham essa visão de longo termo. É sim necessário que nós tenhamos suprimentos para no mínimo 3 meses em casa. Tá? Por que o mínimo? Porque são 3 meses que você vai ficar recluso e em condições esperando que tudo se resolva da melhor forma possível. Mas eu quero ter suprimentos para mais tempo. Tenha. Tá? Eu conheço preparadores que têm suprimentos para 2, 3 anos. Tá? Isso é uma constante. Isso não é de um dia para o outro. É uma adaptação que vem se vindo. A pessoa mora numa residência, outro mora numa chácara, e eles vão dedicando quartos das suas casas para preparação, para depósitos. E as pessoas não sabem. Tá? Então é uma questão de você saber fazer as coisas bem feitas e em silêncio também. Tá? Porque não adianta você, depois que está preparado, ficar com dó de alguém, ficar com pena de alguém e for ajudar. Enfim, é aquela história que a gente sempre fala da formiga, né, e da cigarra. Esses conceitos à parte, nós já falamos muito tempo disso aí, agora a ideia aqui é outra. Essa preparação tem que ser feita de imediato, tem que ser, se você não iniciou, inicie. Tá? É uma condição que você tem que pensar em medicação, equipamento, instrumentos de defesa, se é que você me entende. Tá? Porque em acontecer numa situação dessa, é como a gente comentou em alguns vídeos aqui atrás, não adianta ficar achando que todo mundo é legal e que tudo vai se resolver, que o ser humano é bonzinho e que tudo se resolve. Alguém vai vir no seu socorro e vai ser tudo certinho. Não vai. Tá? O Estado ele vai ter um problema gigantesco. O Estado, como município, Estado e federação, eles vão ter problemas muito maiores para resolver de imediato do que o seu bem-estar. Isso é um fato. Tá? Por mais boa vontade que bombeiros, policiais, defesa civil e agentes similares tenham em salvar vidas, eles também são humanos e quando a coisa descer ladeira abaixo, eles vão ter que cuidar deles mesmos. Tá? Então isso é um fato, não é uma suposição. Então, entenda, você tem que cuidar de você e da sua família. Então comece a se prevenir, comece a se preparar, comece a entender que coisas ruins acontecem com pessoas boas em situações adversas. Vamos começar a entender, abrir os olhos para as informações que são nos passadas de forma velada, ou inclusive ou até escancaradas por pessoas chaves. Primeiro-ministro britânico, primeira-ministra alemã, chefe de segurança da OTAN, e por aí vai. Tá? E pessoas às vezes que a gente não dá crédito. Aquelas pessoas que, nossa, esse é mais um louco. Né? E o cara dá a fonte, ele fala, olha, aconteceu isso, vai acontecer isso, assim, assim, assim. A gente não precisa acreditar piamente que isso vai acontecer. Esse aqui é o detalhe. É uma questão apenas semelhante à fé. Você só acredita. Né? E dá um voto de confiança. Por quê? Gente, eu costumo falar aqui em casa que é melhor você pecar por excesso do que por falta. Tá? Então, você tem a obrigação de se precaver. Porque em acontecendo uma barbaridade dessa, uma situação dessa, seja ela de que nível for, vai respingar aqui. Tá? Hoje nós temos um mundo globalizado. Então não adianta falar, não vai chegar aqui. De certa forma, o impacto chega e os reflexos vêm juntos. Então a gente tem que estar preparado. Um exemplo para que você se lembre, caso tenha esquecido, foi a pandemia da Covid. Começou lá do outro lado do universo, né? E veio parar aqui. Por negligência, por conveniência, sei lá, não interessa. Ela chegou. E pessoas ficaram desempregadas, morreram, ficaram em extrema dificuldade, perderam tudo. Por quê? Porque ninguém esperava que algo tão louco acontecesse. Se as pessoas esperassem que o absurdo acontecesse, não aconteceria uma tragédia tão grande quanto aconteceu. Então, é de nossa responsabilidade também a prevenção para o absurdo. Aquilo que não nos cabe na mente, é inimaginável.
Mas há 200 anos atrás era imaginável que o homem voasse. Há 200 anos atrás era imaginável que nós conseguíssemos mandar uma sonda para o espaço. Há 200 anos atrás era imaginável que um foguete pudesse dar ré. Há 200 anos atrás ninguém imaginava que nós estaríamos conversando via vídeo na internet. Então, aquelas coisas absurdas, elas acabam se tornando realidade em um determinado momento. Tá? Então, tanto para o bem quanto para o mal. Então, cabe a nós tirarmos o véu da ignorância optativa da mente, dos olhos, e começar a pensar, bom, está se desenhando lá uma situação assim. Se chegar aqui, quais são as minhas condições para evitar ser mais um na estatística? Olha, eu sou o povão, nunca me preocupei com isso, o Estado vai me proteger. Parabéns, você é estatística. Segundo, eu estou me preparando, eu tenho minhas prevenções, eu tenho isso, tenho aquilo. Opa, você já não é estatística de início. Então, você já tem uma chance a mais. Esse é o X da questão, ter uma chance, não ter chance nenhuma. Tá? Você criar uma condição que você possa sair dessa roubada e continuar vivendo, ou dando condição para que os seus filhos e netos continuem vivendo. Tá? Nós, pessoas da minha idade, por exemplo, não tenho grandes expectativas aí de chegar em 2300, digamos assim. Mas meus filhos e netos, sim. Então eu tenho que pavimentar um caminho para eles, para que eles possam chegar lá, tá? Com educação, saúde, condição, segurança, etc. E não dá para contar só com o Estado com isso, gente. Não adianta você mandar o filho para a escola e falar, você vai aprender lá, você tem que ensinar em casa também. Né? Quem educa é você, a escola só ensina o básico, e quando ensina. Tá? Então, essa necessidade, ela existe, e essa necessidade de preparação de longo termo, ela deixou de ser uma ficção de pessoas assim, com a visão, né, de chapéu de papel alumínio, para uma realidade premente. Porque pessoas que estão lá em área de conflito, hoje estão pensando, puxa vida, se eu tivesse feito isso antes, né? Então, para que nós não cheguemos nessa condição, que eles estão lá, a gente tem que se preparar agora. Tá? É igual ir para um vestibular. Ninguém vai para o vestibular, né? Eu sou sortudo, eu vou acertar 100%. Há de você se não se preparar, né? É a mesma coisa, você tem que se preparar. Por mais absurda que sejam as possibilidades que se aventam, por mais louca que sejam as possibilidades que estão acontecendo por aí, uma guerra nuclear, uma guerra em grande escala, atentados terroristas, represálias, quebradeira econômica e por aí vai, né? É obrigação de todo preparador, todo pai de família, todo ser humano com 2 neurônios funcionais estar prevenido e preparado. Não precisa ir tão longe. Eu perdi meu emprego. Puta, eu gastava tudo o que eu ganhava, eu não tenho um gato para pegar pelo rabo e agora tô só contando com o seguro-desemprego e o acerto do FGTS. Parabéns, você está lascado. Tá? Então, tem que haver uma preparação, tem que haver uma prevenção, tá? É a cigarra e a formiga. Você tem sim que guardar reservas para dias difíceis, porque esses dias difíceis, eles existem e eles vêm. Então, a realidade do preparador é essa. Por mais absurda que seja a possibilidade de situação que se avente, ela pode sim acontecer. Pode não acontecer quando você estiver vivo, mas ela pode acontecer lá na frente. Então eu tenho que deixar a porcaria de uma base para as pessoas que vêm depois de mim. Conhecimento, estrutura, possibilidade. Então existe sim essa necessidade. Meu Deus, não dá para ficar iludido a vida inteira achando que tudo vai dar certo, que o mundo é rosa, né? Então existe sim a necessidade de preparação, de prevenção, de todos os sentidos. Suprimentos, medicação, equipamentos, estrutura de evacuação, pontos de apoio, tá? Conhecimento, habilidades. É toda uma gama que nós temos falado aqui desde muito tempo. E lógico, ninguém faz nada sozinho. Você tem que ter pelo menos a sua família engajada nesse fato. Se possível, outras pessoas que comunguem da mesma opinião que você e que tenham o mesmo nível de interesse e força de vontade. Por quê? É necessário que as pessoas tenham pelo menos a mesma opinião e o mesmo receio ou medo. Porque quando você tem essa preocupação, vocês caminham de mão dada um objetivo comum. Exemplo, eu faço tudo sozinho, eu sou um lobo solitário. Beleza, faz um machucado nas costas e tenta se cuidar. Não vai dar certo.
tá? Vai numa caminhada e torce o pé, tá lascado, tá? Tem aí uma dor qualquer e não tem estrutura. Eu falo isso para vocês de experiência própria. Há uma semana atrás, umas 2 semanas atrás, eu acordei bom, tava perfeito, lindo, maravilhoso. Eu fui ao banheiro, né? Me bateu uma dor gigantesca no lado esquerdo da barriga, como se fosse apendicite do outro lado, e aquilo escalou e eu tive que ir ao hospital. Tá? Cheguei lá, infecção de urina, olha que lindo, maravilhoso, né? Que afetou o rim esquerdo. Imagina se isso acontece em uma situação de emergência, numa retirada, olha a roubada. Então, outro ponto importante, mente sã e corpo são. Faça seus check-ups agora, seus exames de sangue agora, descubra o que é que você tem que descobrir agora e cuide. Tá? Isso é extremamente importante, porque não é cinema, tá? É vida. E se você for de arrasta para cima, como diz meu filho, não tem volta, você não renasce não é videogame. Então, faça o melhor por você, faça o melhor pela sua família. Qualquer absurdo que lhe disserem, né, tem uma base em algum lugar. Tá? Tem um porém, meu pai dizia que onde tem fumaça tem fogo, né? Então, é verdade. Não adianta você ficar iludido achando que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo se você fizer por onde dar certo. Tá? Eu escrevi uma crônica e vou postar agora no meu blog e vai aparecer aí na revista da Biome Academy. Eu recomendo que vocês leiam. Eu escrevi aquilo, do nada sentei para escrever e coloquei para fora o que eu pensava. Muitas pessoas já estão assustadas com o que estão lendo, tá? Que é aquilo, é profeta do Apocalipse, é o caos e não sei o que lá. Não, gente, é alguém que cansou de viver iludido. Tá? Não é questão de que você vai ficar o maluco de chapéu de alumínio, né? E vai achar que tudo é teoria da conspiração. Não. Tá? As coisas mais absurdas, às vezes, elas se mostram a realidade. E às vezes aquilo que é mais simples é a verdade. Então, não adianta você tentar corroborar as suas ideias, conceitos e etc., tá? Com fatos que te deixem feliz. Você tem que pesquisar, tem que entender que às vezes a resposta não me agrada, mas ela é a verdade. Então, esse conceito é fundamental que se tenha para que se faça uma boa preparação e uma boa prevenção. Tá? Na Defesa Civil, o pessoal fala que existem etapas de preparação, prevenção, remediação e aí vai. É extremamente interessante isso. Para nós preparadores, nós temos que pensar o seguinte: prevenção, tá? E a remediação é quando nós não nos preparamos, ou como somos pegos de surpresa. Aí nós temos que remediar, fazer alguma coisa nesse sentido. Acontece muito quando não nos preparamos, quando as coisas acontecem de forma além do que nós nos preparamos. Não dá para você ficar 100% preparado para tudo, mas dá para você ter aí uma porcentagem boa para mitigar ou melhorar a sua condição. Então isso é extremamente necessário. Uma coisa importante, preparem-se. Eu me preparei, tem comida para um ano, tô aqui, preparei aos 30, tô com 90, nunca aconteceu nada. Amém. Isso foi uma bênção, mas você estava preparado, porque tem gente que nunca se preparou, que no dia seguinte se lascou. Então aquela história, preparação e prevenção é obrigação. Lembra lá, meu pai fazia compra por mês. Ele ia lá, fazia a despesa, pegava o saláriozinho dele e comprava comida por mês. Não ia mais no mercado, nem uma vez por semana no açougue quando ele queria comer carne. Tá? Então, era uma condição normal. Antes dele, os nossos bisavós, avós, eles moravam em sítios ou cidades e tinham também seus estoques grandes de comida. Tá? Era uma necessidade. Por quê? Porque as coisas eram caras. Mais aqui dos anos 70, 80, 90, quando nós tínhamos uma inflação de 80%, que as pessoas nem imaginam como é que seria isso, nós íamos no mercado de manhã cedo, à tarde e à noite já eram de preços diferentes. Então nós, infelizmente, hoje nós temos uma política de preços que pode sim acabar nos levando à mesma condição. Tá? Uma necessidade extrema de geração de
lucro, sabe Deus para onde, está fazendo com que os nossos preços, as nossas bases se percam. E nós vamos acabar perdendo a mão disso. Nossa dívida interna já é, é quase impagável. Acredito que já seja as portas do impagável. Tá? Então, é uma questão de não só nos preocuparmos com uma coisa maluca que vem de fora, mas com as coisas malucas de dentro. Tá? Porque isso é uma necessidade. Temos, sim, que nos prevenir e nos preparar. Seja por qual for o fato derradeiro, se por crise econômica interna ou externa, mudança climática, conflitos internos ou externos, situações adversas, das mais absurdas possíveis, né, novas pandemias e por aí vai, nós temos sim que nos prevenir e nos preparar. Tá? Então, o meu conselho para vocês, e um conselho que eu também vou começar a seguir, reforçar na realidade, qual é? Ter 3 meses de suprimento em casa, no mínimo. Pelo menos o básico, para que eu consiga manter minha vida nessa condição. Se puder fazer mais, faça mais. Mas comece. Comece e continue. Ah, mas isso é um desperdício de dinheiro que eu posso aplicar viajando. Maravilha, vai se divertir. Ninguém está mandando você não viajar, não se divertir. Mas a vida não é só diversão. A vida não é só rosas. Tá? Então, quando acontecer uma situação ruim, não reclama. Tá? Então, a prevenção é uma obrigação, a preparação também. Tá? Então, nós temos que nos prevenir e nos preparar. Como eu disse, não só pelas coisas absurdas que podem vir de fora, mas pelos absurdos internos. Então, é obrigação de todo pai e mãe de família não ser pego de calças curtas. Tudo bem? Então, isso aqui seria só mais uma conversa, mais um desabafo aí, porque eu tenho sido muito questionado com relação a isso. Para que serve a sobrevivência? Para que serve a preparação? Isso é coisa de louco, de maluco, nunca vou usar isso. Deus queira que não. Tá? Mas é o princípio da camisinha, né? Que o pessoal fala, é melhor ter do que precisar e não ter. Então é uma situação bem maluca em que as pessoas têm que tirar o véu da ignorância dos olhos e começar a entender que se pode acontecer, vai acontecer, só resta saber quando. Ah, mas eu me preparei a vida inteira e nunca aconteceu nada. Esse é o nosso objetivo. Entendeu? Gostaria que vocês entendessem isso. É uma necessidade premente a prevenção. Então, preparem-se, previnam-se, tenham a mente aberta, tá? Pesquisem todas as fontes possíveis e imagináveis, não fiquem atentas apenas às fontes que corroboram suas ideias. Pensem, visualizem situações, previnam-se, tá? Por mais absurdo que possa ser, ela pode se tornar uma realidade. Pessoas lá fora tinham a mesma visão. Ah, isso nunca vai acontecer. Está acontecendo. Tá? E a escalada das coisas lá fora está ficando assustadoramente perigosa. E nós não temos aqui no Brasil acesso a todas as informações. Então é uma questão ainda de restrição de informação. Então essas informações que podem dar base a essas preparações, elas são, digamos assim, literalmente vetadas. Tá? Para que nós não tenhamos a noção do que acontece lá fora na realidade. Nós temos acesso apenas às informações que corroboram as ideias de outros. Tá? Agora, as informações que corroboram a verdade, a realidade, às vezes ela é muito difícil de ser encontrada. Mas enfim, essa era a ideia, que vocês compartilhassem comigo essa visão, que vocês entendessem essa necessidade. Tá? E qualquer coisa questionem aqui embaixo, vou adorar responder vocês. Tudo bem? Nós temos aí os nossos canais, nossas comunidades nos nossos canais oficiais, no Instagram, no YouTube, tá? O e-mail, o telefone, tem tudo de contato lá. Temos o nosso grupo no WhatsApp também, que está lá no YouTube, nosso link. Então, peço que vocês reflitam, pensem e estejam sempre prontos e preparados. Fiquem bem e seguros. Meu desejo para vocês hoje. Meu nome é Alexandre Martins, você está no canal Preparador Anônimo.